esperaram o tempo que seria o tempo que geralmente uma pessoa picada por aquela víbora morreria, e Paulo estava lá, de pé. E aí eles mudaram o conceito. Aquele homem que era um miserável, agora ele é um Deus. Porque se uma víbora daquela mordeu e ele não morreu, alguma coisa de diferente tem nesse homem. A segunda víbora expressionista da Ásia. A segunda maior venenosa, né? Mais venenosa da Ásia, mordeu o homem e ele não morreu. E aqueles homens começaram a dizer, bom, esse cara aí tem algo de diferente. E a gente sabe a história toda lá de Paulo. Mas o que isso quer dizer para nós? É que, às vezes, nós vamos ter, sim, intervenções das trevas, do mundo, do contexto em que nós estamos, que atinge o nosso corpo físico. Doenças, acidentes, violência, catástrofes. Não é verdade? Que nosso corpo físico também sofre. Mas, ainda que haja toque no nosso corpo físico, a depender de como está a nossa alma e o nosso espírito, nós podemos nos portar tal qual Paulo. Porque Paulo, ele venceu aquilo que era um toque no seu corpo físico. Paulo, ele teve fé. Paulo, ele estava debaixo da direção de Deus e o Senhor o livrou. Mas, irmãos, o que Satanás, ele quer intentar, não é apenas o nosso corpo físico, porque ainda que essa matéria ela venha a morrer, o nosso espírito, a nossa alma que é eterna, ela estará ao lado do Senhor. Satanás, ele quer tocar no que é espiritual. Para quê? Para que aqui na terra, na vida em que nós temos aqui, ele venha nos roubar, nos matar e nos destruir, e ainda quando morrermos, perdermos também aquilo que é precioso na nossa eternidade. Então a nossa luta se dá na nossa mente. Nós somos atravessados o tempo inteiro na nossa mente. Mas essa mente, ela tem essa possibilidade de estar aqui atenta, como eu estou aqui com você e você está aqui comigo. Nós estamos atentos uns aos outros e ao Espírito Santo. Então nós temos essa capacidade de estar atentos, a nossa consciência, a nossa leitura que fazemos de cada dia, de cada momento. Mas também nós temos nessa alma, que envolve essa alma e esse espírito, nós temos um lugar secreto dentro de nós. Todos nós temos um lugar secreto. Você sabia disso? Tem um louvor que eu vou tentar cantar. Não sei se eu vou desafinar. Mas eu gosto muito dele. Eu boto o meu YouTube, quando eu toco é o primeiro que aparece. O YouTube já sabe que eu gosto dele. Que é uma versão, né, de Liz, lá no Raul Gil. E que diz assim. Guarde aí que a gente estava falando de secreto, né? Tem uma música que fala assim. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho, sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Não se detenha se as lágrimas rolarem, se as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu, e sabe, não vou sustentar, curar. Aí ela diz assim, Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita,
Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma, e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Sabe o que isso significa, amados? Nós temos um secreto dentro de nós. Guarde isso, você tem um secreto dentro de você. E sabe o que acontece? Sabe onde é que Satanás trabalha? Ele quer trabalhar no secreto. Satanás, ele quer acessar o nosso secreto. Mas o que foi que nós vimos quando nós lemos a palavra? Salmo 139 diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sabe bem como eu sou, tu me conheces. Antes que haja em mim palavras, tu já sabe o meu pensamento. Eu perguntei para o apóstolo esses dias: Sil, o que é que vem primeiro, a fala ou o pensamento? Ele, o pensamento, Cali. Pois é. Você sabia que antes da gente falar, primeiro acontece o pensamento? O pensamento, ele se forma antes da gente liberar a palavra, não é? E o pensamento, ele vem por questões que estão acontecendo aqui agora. Lembra que eu falei que tem momentos que a gente está consciente, a gente está aqui ligado? Mas o pensamento também, ele sai do nosso secreto. Esse pensamento que sai do nosso secreto, nem todos eles a gente conhece. Isso é fato, isso é confirmado. A própria palavra diz. A própria palavra mostra isso pra gente. Satanás, ele não tem acesso ao nosso secreto. O Senhor tem. Deus, ele acessa o nosso secreto. Ele sabe o que está no nosso coração. Satanás não. Mas ele consegue perceber o que tem lá dentro do nosso coração a partir de como a gente se comporta. Se, por exemplo, eu passo por um problema, eu passo por uma aflição e eu me deprimo, e eu fico triste, e eu fico odiando quem causou aquele problema, e eu sinto raiva, seja o sentimento que for que vem e toma você. Satanás, ele sabe que a partir do nosso movimento, das nossas reações, ele tenta identificar o que tem no nosso secreto. E aí o que ele faz? Ele investe. E ele investe cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. O apóstolo prega sempre que Satanás, ele tem uma fábrica de cunha. Quem é da área de construção sabe o que é uma cunha? Você tem uma brechazinha pequenininha, aí você vem com uma cunha fininha e você encaixa aqui. Se você quer aumentar a brecha, você tira aquela dali que você já abriu espaço, pega uma cunha maior e você abre. Se você quer continuar abrindo a cunha, você tira aquela menor e coloca uma maior e você vai abrindo. E você vai abrindo e você chega até onde você quer. Satanás, ele trabalha assim. Ele começa com uma coisinha pequenininha que toca na nossa alma e no nosso espírito. E se a depender do que a gente responde, ele vai e coloca outra cunha. É assim com o adultério que começa na internet. É assim com uma mentirinha que começa. É assim com droga que você começa com um pouquinho, daqui a pouco a pessoa está dependente numa overdose e morre. É assim com o sentimento de medo. É assim com o sentimento de depressão, com o sentimento de raiva, com o sentimento de ansiedade. É assim que crianças são enganadas na internet, que os pedófilos arrodeiam crianças. É de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E Satanás, ele vai fazendo assim conosco. Ele lança a seta e ele observa para ver o que vai acontecer. Ele lança a serpente para morder e observa se você vai inchar, se você vai estribuchar e se você vai morrer. O grande segredo, amados e amadas, e que nós precisamos colocar de uma vez por todas dentro da nossa mente, alma e coração, tem que colocar dentro do nosso secreto, é que no mundo teremos aflição. Não foi isso que nós lemos? Se você tivesse ido ontem lá na célula, não deu para você ir, glória a Deus, então você está abençoado de toda forma. Você ia ver o apóstolo, eu até botei umas fotos aí, depois você dá uma olhadinha, só para você ter um spoilerzinho. O apóstolo chegando para a pessoa ferida, atravessada por experiências ruins,
Você vai olhar na foto lá, você vai ver. Uma pessoa atravessada por experiências ruins. E o apóstolo lá, figurando Jesus, ele entra com a Bíblia. Não se contém riso, porque foi um pouco engraçado. E a pessoa atravessada também transformou o riso em choro. Foi o contrário. Mas enfim, entra Jesus na cena do atravessamento do problema, na cena da dor, na cena do medo, na cena da tristeza, do desespero, da ansiedade, de não saber o que eu faço, não tenho dinheiro para pagar tal conta, e minha vida está destrambelhada, é problema com a família, é problema com o filho, seja lá qual for o seu problema. Lembra que você deu nome a ele no começo? Você deu um nome para o seu problema? Lembra? Aí entra Jesus na sua cena e diz assim: levanta. Não, Senhor, mas está doendo demais, eu estou passando por muito problema, aconteceu isso hoje de manhã, aconteceu não sei o quê, eu não sei quanto tempo que eu estou precisando disso e daquilo outro, e minha família, e meu filho, e... Aí Jesus, levanta. Não, Jesus, você não está entendendo, é muita dor, eu estou atravessado por meus problemas, eu estou atravessado por situações difíceis, por experiências ruins. Levanta, pessoa. E ele diz assim: no mundo você vai ter atravessamentos. Não tem como estar nesse mundo, irmãos, e a gente não passar por problema. Eles estão ao nosso redor. Mas o Senhor entra na cena e diz: no mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse problema que você está passando, esse problema que está te atravessando, eu já venci. Ah, mas eu não encontro na Bíblia dizendo aí que fulano estava usando crack, porque naquela época nem existia crack. E aí, Jesus venceu? Venceu. O Senhor venceu. A palavra de Deus nos garante que todo joelho se dobra, toda língua confessa. A palavra de Deus nos garante, o nome de Jesus é poderoso para quebrar toda a cadeia. A palavra de Deus nos garante, o Senhor desceu até o inferno e resgatou o nome de Caliane, que estava lá com uma dívida impagável por mim mesma. E o Senhor diz assim: Satanás, eu estou pagando a dívida dela. É problema com o quê? Com saúde? É problema no casamento? É problema nas finanças? É problema com o filho? É problema com o quê? Eu paguei o preço. Ah, então todos os problemas dos crentes são resolvidos? Não. Claro que não. O Senhor não prometeu para nós flores o tempo inteiro. Mas Ele prometeu uma paz que excede o entendimento. Porque o que é que essa mente, o que é que essa alma e esse espírito quer entender? Que se chegou um diagnóstico médico sem cura, pronto, tudo se acabou. A Bíblia diz o quê? A paz que excede o entendimento. Que paz que pode vir quando uma pessoa está com uma doença terminal? Pode sim. Porque a nossa vida não se resume a isso aqui. Porque Deus, Ele é Deus que pode curar mesmo no terminal. Deus, Ele é Deus que pode ressuscitar. Ressuscitou Lázaro, que já estava morto. Que Ele não pode curar alguém que está no estado terminal. Então, essa paz que excede o entendimento, ela vem e nos atravessa. E toma o lugar do veneno, da morte, da dor. A palavra de Deus é o antídoto. Aqui dentro tem instruções para mim e para você, para que ao problema nos atravessar, aos dilemas nos atravessarem, aquela situação, aquela experiência em que eu não sei que decisão eu tomo, para onde eu vou, o que eu faço, como que eu vou ter ânimo para estar fazendo o que eu preciso fazer, quando tudo isso estiver querendo dominar a cena, você conseguir buscar lá do seu secreto, que o Senhor conhece, vir a cura, vir o remédio. Não foi isso que a música disse? Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Muitas coisas que estão dentro de nós que nós nem sabemos, que nós nem conhecemos. E aqui eu quero trazer uma reflexão para a gente caminhar para o final, que é: muitas coisas que tem no nosso secreto,
A gente não se deu conta ainda. A gente ainda não sabe por que a gente reage com ansiedade. Por que a gente reage com tristeza? Por que a gente reage com desânimo? Por que a gente reage com medo? Por que a gente não consegue fugir de tal vício? Vício da pornografia, vício de drogas, vício de internet ou do que for. Por que a gente não consegue fugir daquilo que a gente não quer? Por que eu não consigo ir para a igreja? Eu queria estar todo dia na igreja e eu não consigo ir. Eu podia ir e não vou. Por que eu não consigo fazer tantas coisas que eu queria fazer? Porque no nosso secreto, aquele lugar que está abaixo do que aqui agora nós estamos fazendo, que é a nossa atenção voltada, né, para aqui agora, além dessa atenção voltada para o aqui agora, existe algo no nosso profundo. Existe um secreto que acontece que a gente não tem acesso a ele claramente. Entenda isso, a Bíblia mostra isso, nós temos esse secreto. A psicologia chama do que quiser, chama de inconsciente, chama de outras coisas. A palavra de Deus nos mostra que nós temos um secreto que é precioso. E eu quero te dar aqui uma dica fundamental que vai te ajudar a enfrentar os dilemas, tal como Paulo, que não morreu. Quando uma experiência ruim te atravessar e você sentir algo ruim. Você sente coisas ruins no seu dia a dia? Passa na tua mente, no teu pensamento, pensamentos de tristeza, pensamentos de confusão, pensamentos de medo, pensamentos de raiva, pensamentos de desistência, pensamentos que você conhece aí, que você sente. Você sente coisas parecidas com essas? Ou já sentiu em algum momento? Eu quero te dar uma dica. Quando você sentir algo que te atravessa, a primeira coisa que você precisa fazer é perceber que você está sendo atravessado. E às vezes a gente não tem essa atenção. A gente somente sente. Aconteceu uma coisa ruim e eu me sinto triste. Eu somente me sinto triste e pronto. Eu não consigo pensar sobre o que eu estou pensando. Eu não consigo pensar sobre o que eu estou sentindo. E eu quero fazer aqui um exercício para você. Na hora que bater a tristeza, na hora que bater o medo, na hora que bater a solidão, na hora que bater a raiva, na hora que bater a depressão, na hora que bater a ansiedade, seja lá o que for, que talvez eu não estou falando aqui agora, na hora que bater aquele sentimento, pare e pergunte: o que gerou esse sentimento? O que gerou esse pensamento? O porquê eu estou assim? Por que eu estou atravessado por isso que aconteceu? O que gerou aquele sentimento? É o primeiro passo. Quando você identificar o que gerou aquilo, você vai olhar para aquilo e aceitá-lo. Como assim, pastora? Eu vou aceitar a tristeza? Você vai aceitar que você está triste. Vai fazer uma diferença muito grande. Você vai aceitar que você está sentindo raiva. Você vai aceitar que você está sentindo medo. Você vai aceitar que você está sem forças. Sabe por quê? Porque a gente vai olhar de cara para o problema. A gente vai olhar de cara para o dilema. A gente vai olhar de cara para aquilo que está nos atormentando. E aí está o pulo do gato. A cereja do bolo. Quando eu percebo o que eu estou sentindo, quando eu aceito o que eu estou sentindo, o que eu faço com isso? Aqui está o pulo do gato. O que Jesus fez quando ele entrou na cena? Ele disse: levante. No mundo você vai ter aflição. No mundo você vai passar por isso que você está passando. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora sabe o que acontece? Quando
a gente vai para essa parte do tenha bom ânimo, é como se a gente não tivesse onde se segurar. Tá bom, Jesus, tu tá dizendo que eu tenho que ter bom ânimo, mas como é que eu me seguro? Aqui é que está a grande questão. Nós somos servos de Deus. Nós proferimos uma fé. Nós dizemos que temos um Salvador. Mas parece que isso tudo é só para quando tudo está bem. Porque na hora que a coisa desestabiliza, cadê a aflição que Jesus venceu? Sabe o que é que está faltando? Não está faltando a promessa, não. A promessa já foi liberada. A promessa está aqui dentro. Falta é eu e você tomarmos posse do que está descrito aqui e que foi conquistado na cruz aqui. E que nós que cremos, porque se você não crê, vai fazer muita diferença. Porque nós que cremos no que está descrito aqui, é nós começarmos a pegar isso e colocar em prática. Porque foi o que aconteceu com Paulo. Paulo não morreu porque ele colocou em prática a fé que ele tinha. Ele tomou posse daquilo que ele declarava ser, ter, acreditar. Então, concluindo, amados, nós estamos nesse mundo, nós seremos atravessados por problemas, nós seremos muitas vezes balançados, porque o próprio Jesus, quando o amigo dele perdeu a cabeça, a Bíblia diz que Jesus ele se entristeceu. Mas a grande diferença é que Jesus ele não se entristeceu e se entristeceu e se entristeceu e se deprimiu a ponto de dizer assim: Jesus, Senhor, manda outro aí porque não dá mais para mim não. Meu amigo perdeu a cabeça. Olha, Senhor, estou triste e estou aqui no fundo do poço. Estou em depressão. Jesus, ele não fez isso. Alguém falou para mim? Jesus, ele mostrou o que tinha dentro dele. Diante da tristeza. E nós, diante do medo, o que o medo faz conosco? Não vou colocar o currículo não, porque eu tenho medo de não ser aprovado. Não vou fazer tal coisa não, porque eu sei que não vai dar certo. Eu não vou isso, eu não vou aquilo, eu não vou aquilo outro. E muitas vezes ficamos paralisados. Alguém faz alguma coisa ruim contra nós, vou revidar na mesma moeda. O espírito de raiva toma conta. E aí, uma série de coisas que acontecem em nossa vida, não é? Porque o mundo, ele é criativo. Pensa num ser criativo, é Satanás. Ele é derrotado, mas ele é criativo. Criativo em criar problema, né? Cada um tem seus problemas. O seu problema não é igual ao meu. Olha a criatividade de Satanás, né? Então Satanás, ele é criativo em criar problemas. Não tem como fugir deles, mas nós sabemos que ele é derrotado. Amém. Se ele é criativo, o Senhor é muito mais. Amém. O Senhor, ele libera para nós as bênçãos que aniquilam, que anulam. Precisamos é tomar posse dessa palavra. Amém. Amém? Nós, como cristãos, nós temos deixado muito essa tarefa, essa necessidade, que é inculcar a palavra. A diferença de decorar a palavra para inculcar a palavra. Sabia? Tem uma música aí antiga que fala assim: a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Não sei se você já ouviu essa música, é? Eu era pequena, ouvia essa música tocando no rádio. A lição nós sabemos de cor, mas nos resta aprender. Como assim? Sabe aquela prova que você estava lá na escola e que você, na véspera que você resolveu estudar e que você decorou aquilo ali tudo? Quando passou a prova, você respondeu, mas quando passou a prova, você esqueceu. Se hoje eu te perguntar aquilo que você decorou, você não lembra mais. Eu lembro que eu fazia muita prova assim, decorada. Coisas que eu não aprendia, eu decorava, escrevia a resposta, mas não tinha significado para mim. Às vezes, a gente sabe o que está escrito aqui. Tem gente que conhece a Bíblia de capa a capa. De Gênesis a Apocalipse. Se perguntar o versículo, é capaz até de dizer, está em tal passagem. Mas
A diferença de você saber o que está escrito e de você aplicar aquilo no seu dia a dia. Sabe qual é o lugar onde a palavra está, que você consegue tirar de dentro e aplicar no momento do problema? É quando a palavra de Deus está no secreto. A palavra de Deus tem que invadir nosso secreto. Porque Satanás está tentando invadir. E ele vai lançando as setas para pegar no teu secreto. É preciso substituir o que tem do secreto, lançado do diabo, para o que tem o que a palavra de Deus diz, para entrar no nosso secreto. Porque aí vai ser automático. Amém. Aí vai ser rapidinho. Passou pelo problema, opa, o que a palavra diz? Está no meu secreto. E eu começo a agir como quem tem a palavra no secreto. E não como quem está aqui sendo manipulado e direcionado pela vida, pelo mundo, pelos contextos, pelas dificuldades. Então, amados, que a partir de hoje, se você já ama a Bíblia, se você já estuda ela, que você estude ainda mais, que você aprenda ainda mais, que você busque ainda mais. Não há nenhum outro segredo, não. O segredo é aqui, ó. É a palavra de Deus, é o nosso manual de funcionamento. A gente nasce da barriga da nossa mãe e não vem com um manual, que nem um celular vem, não. A gente compra o celular, está escrito lá como é que funciona o celular. E quando eu nasço, eu saio da barriga da minha mãe, cadê o manual? Para a gente funcionar nesse mundo, está aqui. É o manual para nós funcionarmos e conseguirmos seguir. Atravessados, sim, mas derrotados, não. Paralisados, não. Desmotivados, não. Amedrontados, não. Ansiosos, não. E aí outro adjetivo qualquer que você possa estar passando. Amém, queridos? Amém. Eu queria então que você se colocasse de pé agora. Nós vamos orar. Amém.